Quem tem razão? Doutor Vilela, eu vou começar com o senhor. Nós temos, neste momento, tivemos um caso do final de semana, a Justiça Eleitoral deu ganho de causa à campanha de Jair Bolsonaro. Era um trecho de um vídeo de uma entrevista em que o presidente, então ainda deputado Jair Bolsonaro, é questionado sobre tribos amazônicas que ainda têm a prática do canibalismo. O trecho foi tirado de contexto, de forma abusiva, foi exibido aquilo, tentando associar o presidente ao fato. Ao fato, no caso de canibalismo, ele estava comentando, por exemplo, essa cultura ainda de algumas tribos indígenas na Amazônia. A Justiça Eleitoral considerou abusiva e concedeu, obviamente, e determinou a retirada desse vídeo. Nós temos também, durante o primeiro turno, em relação à própria presidência da República, reclamou de não se poder usar atos institucionais do presidente, seja o discurso na ONU durante a campanha. Ali houve uma crítica por parte da campanha de Bolsonaro. Do outro lado, a gente está vendo também a campanha de Lula reclamar ao TSE que o Twitter, uma rede social extremamente importante, cumpra aquele acordo que fez inicialmente, mas só que nesse pedido envolve não só perfis de pessoas que, segundo o PT, praticam o ato de informações falsas, ou seja, de fake news, mas também de alguns veículos de informação, ou seja, isso está sendo encarado também como uma tentativa de censura, não há uma decisão ainda do TSE em relação a esse caso. Doutor Vilela, como é que o senhor avalia, nesse momento, o TSE do país, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral? Olha, Piotr, é uma satisfação estar com você, as pessoas que acompanham prós e contras aqui. Olha, eu vejo que o Tribunal Superior Eleitoral, ele está fazendo a parte dele. O Tribunal Superior Eleitoral, quando ele é provocado, ele necessariamente tem que dar uma decisão seguindo o que estabelece a legislação eleitoral. E a legislação eleitoral, ela estabelece uma série de restrições em relação à forma de propaganda e especialmente em relação a esse tipo de propaganda distorcida em relação aos fatos, em relação aos ocorridos. O que se percebe é que no primeiro turno, especialmente, a campanha do ex-presidente Lula, ela adotou uma postura mais agressiva do que a campanha do presidente Bolsonaro. Agora, no segundo turno, o que tem se percebido, ao longo desses primeiros 7 dias aí de segundo turno, é que está havendo um certo nivelamento. As duas campanhas estão batendo bastante e as duas campanhas acabam se socorrendo da justiça eleitoral bastante, justamente para tirar do ar eventuais vídeos, eventuais materiais de campanha que venham a denegrir o adversário ou que venham a distorcer os fatos. Professor Christopher Mendonça, qual a sua opinião? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, obrigado pelo convite, um prazer poder falar com vocês. Bom, a meu ver, eu acho que está havendo alguns excessos por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Nós tivemos uma decisão que, a meu ver, soa muito estranha, que é o fato de o presidente não poder utilizar o seu cargo, aquele cargo institucional, durante o período de campanha, o que é totalmente infundado, já que não haveria como a gente dar iguais condições de campanha para uma pessoa que já é presidente e para alguém que não é presidente ainda. Isso vai contra o próprio Instituto da Reeleição. O presidente não precisa, de acordo com a legislação, deixar o seu cargo de presidente para disputar a eleição. Então, nesses termos, eu discordo. Eu acho que o TSE tem demonstrado um ativismo muito grande que tem prejudicado bastante algumas campanhas, não apenas presidenciais, mas campanhas por todo o país. Tá, Christopher, só para a gente, arredondar um ponto de vista. Quando a gente vê abuso ofensivo, descontextualizado, ou seja, distorsivo, em relação a isso, o TSE está fazendo o seu trabalho? Porque quando alguém conta uma mentira absurda, descontextualizada, ou seja, que tenta apenas denegrir a imagem do outro candidato, sem que aquilo seja verdadeiro, independentemente do fato de aquilo estar na campanha, nesse aspecto o TSE acerta ou você é contrário a qualquer atuação do TSE? Não, eu acho que o TSE tem que agir sim, É a instância decisória para isso e acredito que eles têm feito isso em muitas situações de forma acertada, inclusive retirar do ar uma fala totalmente descontextualizada, que coloca o presidente Jair Bolsonaro como canibal, é algo que foge de qualquer normalidade democrática. Agora, eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral também tem seus limites, e o limite especial para a atuação dele é exatamente a Constituição Federal, que garante àquele que hoje está no cargo que ele seja candidato em condições que evidentemente não são iguais, mas foram decididas pelo Congresso Nacional junto com o Instituto da Reeleição. Tá, doutor Vilela, eu volto ao senhor então, porque, ou seja, quando a gente está falando de abusos,
né? E eu usei a expressão denegrir e vou explicar o porquê, que vem do latim, de denegare. É essa a origem da palavra, a etimologia da palavra, por isso a razão. A razão é querer falar mal de alguém, ou seja, ofender alguém com o uso da expressão, com o uso da língua portuguesa. Foi nesse sentido, e é o único sentido que existe na língua portuguesa, que a gente aprende durante toda a nossa vida na escola. Mas vamos lá, e que as crianças aprendem, inclusive hoje, mas em que pese o fato de alguém querer mudar a contextualização das palavras para tentar fazer disso algum discurso ativista. Não. A expressão da língua portuguesa é essa e esse é o significado. Mas vamos lá. Só para tentar entender um pouco esse aspecto, do ponto de vista dos excessos, ou seja, de alguém querer macular a imagem de alguém, aí nós temos um acordo, ou seja, é uma mentira ofensiva, completamente descontextualizada, abusiva. Bom, isso é uma ação do TSE, a justiça serve para isso, para justamente perceber onde está o excesso e tomar uma decisão. Mas o Christopher fez menção à questão, por exemplo, de usar atos institucionais. Aí nós temos um problema mais com a reeleição, que ainda não foi, digamos, compreendida completamente pela justiça ou pela sociedade, porque quando o presidente é proibido de usar um ato que ele fez durante como presidente na campanha para reforçar que ele vai continuar tendo aquela posição ou não, enfim, não sei a forma como a candidatura trabalha isso. Isso é um excesso ou não, na sua opinião? Olha, Piotr, eu pessoalmente, ao longo desse período eleitoral, eu não vi praticamente nenhum tipo de grande restrição que tenha sido feita ao uso do presidente Bolsonaro das suas atribuições de presidente da República. Eu vejo o presidente Bolsonaro exercendo seu mandato, exercendo as suas atividades de uma forma bastante tranquila, bastante adequada. Me lembro talvez 2 casos onde houve algum tipo de restrição, mas uma restrição muito pontual. Um deles, eu discordo até da posição da Justiça Eleitoral. No meu entendimento técnico, o TSE errou, que foi o caso da gravação das lives no Palácio do Alvorada. Haja vista que lá é a residência do presidente da República, é onde hoje em dia nenhum de nós deixa o celular no trabalho e vai para casa sem o celular, né? Então, hoje em dia, dentro de um mundo moderno, isso é uma coisa natural. O outro ponto, que aí eu concordei com a Justiça Eleitoral, foi com relação ao evento do 7 de setembro, onde aquele evento oficial de Brasília, não um evento que aconteceu nas ruas do país, esse sim, ele pôde fazer com tranquilidade. Mas o evento institucional, o presidente Bolsonaro abusou um pouco da sua fala. Ele usou algumas terminologias de campanha, o que aí a Justiça Eleitoral, na forma da jurisprudência já consolidada, acabou restringindo a divulgação disso. Enfim, elementos pontuais que, no meu entendimento, não vêm de forma alguma a macular o processo eleitoral. Tá, então a gente está trabalhando sob um ponto de vista de quais são os limites do TSE, mas o TSE também tem sido acusado e há uma preocupação com essa decisão em relação a esse pedido da candidatura do PT, da candidatura de Lula, em relação ao Twitter, do Twitter cumprir o termo que ele assinou. Agora, o termo que ele assinou, obviamente, fazia menção à notícia falsa, ao que a gente chama hoje desse anglicismo, ou seja, de fake news. Mas uma coisa é notícia falsa, outra coisa é a interpretação de uma notícia baseada em fatos. Há uma preocupação em relação a isso? Christopher, eu vou com você, porque aí eu não começo a afrontar as liberdades individuais garantidas na Constituição e, claro, eventualmente no excesso de alguém, essa pessoa pode ser processada, mas para isso sempre existiu lei. Exatamente, Piotr. Eu acho que ultimamente, principalmente nesse período eleitoral, fake news virou um conceito daquilo que eu discordo. Então, aquilo que eu não concordo, do ponto de vista ideológico, é considerado fake news. Isso acontece nas duas campanhas, tanto de Bolsonaro quanto de Lula. Se não vai de acordo com o meu entendimento sobre a realidade política, ela acaba se tornando uma notícia falsa. No entanto, a gente sabe que o Twitter é uma rede que é bastante controlada, que tem os seus critérios de análise importantes e que está sempre prezando pela questão das veracidades das informações. Então, nesses termos, eu acredito que o Twitter já tem feito o trabalho dele para ambos os lados, já foram suspensas contas, já foram suspensas informações que defendiam ou que acusavam o atual presidente. Então, nesses termos, eu acredito que não há como a gente pressionar mais o Twitter para fazer o papel que ele já tem feito nesses últimos tempos. Tá, doutor Vilela, na sua opinião, especificamente neste caso, porque nós estamos falando de redes sociais, do perfil das pessoas, até de alguns veículos de comunicação, na intenção inicial dessa proposta feita, ou desse pedido feito pela campanha de Lula ao TSE, de novo, excessos a gente só consegue ver, obviamente, e isso pode ser comprovado, e tem um processo previsto para esse tipo de coisa. A censura prévia não é prevista na Constituição, é?
Exatamente, não é previsto, é uma garantia da nossa Constituição, inclusive, é a vedação à censura prévia, onde todos nós podemos colocar nossa posição, manifestar livremente o gozo livre das liberdades constitucionais de todo cidadão e, evidentemente, uma vez que a nossa manifestação ultrapasse os limites, venha eventualmente a acabar infringindo o direito de uma outra pessoa, todos nós podemos estar sujeitos a alguma medida judicial que venha eventualmente a exigir algum tipo de reparação na esfera civil, na esfera criminal. Doutor, me permita só usar todo o seu conhecimento no direito. A gente teve recentemente uma declaração da vice-procuradora-geral da República em relação àquele processo dos empresários, em que ela acusava, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes da prática de phishing, ou seja, eu mando buscar um monte de documentos, eu não tenho nenhuma prova cabal de que aquilo pode existir, mas vai que eu ache alguma coisa. E ela reportava isso como absolutamente abusivo. A forma como essa operação, se o TSE vir a julgar razoável e conceder esse pedido do PT, eu não estou também, de alguma forma, indo por esse caminho do phishing, ou seja, eu faço censura prévia, eu evito que as pessoas continuem a participar do debate num momento que é tão importante para o país, e vai que, de repente, eu acho ali, digamos, um pelo novo, para usar uma expressão popular? Exatamente. Essa questão do phishing é algo que preocupa muito a todos nós, não apenas nesse caso emblemático, onde a subprocuradora Lindora Araújo colocou esse posicionamento, como é algo que nos preocupa no dia a dia, na realidade das pequenas cidades, na realidade cotidiana, né, dos milhares e milhares e milhares de processos que a gente tem no país. E uma situação como essa, esse pedido agora no período eleitoral, ele nos chama a atenção porque o período eleitoral, ele é muito dinâmico. Então, uma determinada informação que eventualmente venha a ser restringida nesse período, não adianta daqui 30 dias a Justiça dar ganho de causa, porque aí já passou o período eleitoral. Então, por isso que não se pode restringir, por qualquer motivo, sem justificativa fundamentada, uma emissão de opinião, uma veiculação de uma notícia no período eleitoral. Christopher, na sua opinião, nós temos excessos hoje da Justiça em relação a isso? Você já tocou nesse assunto, mas eu só mencionei este caso aqui, porque, de novo, se a gente olhar para a nossa história pregressa de redemocratização até aqui, e depois com o advento da Constituição de 88, as eleições aconteciam, sim, excessos eram cometidos, depois processos aconteciam também e, eventualmente, condenações ou absolvições, dependendo do entendimento da Justiça. Mas eu tenho a impressão de que hoje uma ideia de censurar antes que alguma coisa provavelmente venha acontecer parece ser maior do que o risco de manter a liberdade. E quando se tenta controlar a liberdade, parece que não dá certo em lugar nenhum do mundo. Você vê algum problema nisso? Piotr, eu vou te dar um exemplo só do discurso que Bolsonaro fez na Assembleia Geral das Nações Unidas. O Brasil faz esse discurso, todos os presidentes, inclusive os presidentes não democráticos que nós tivemos, eles fazem esse discurso desde os anos 1940. E mesmo antes que o presidente Bolsonaro veiculasse esse discurso nas suas redes sociais e até no seu programa eleitoral, partidos já foram ao Tribunal Superior Eleitoral pedir uma censura prévia desse conteúdo, que diz respeito às diretrizes da política externa do governo, que são totalmente inclináveis para o debate público e principalmente para as eleições. Então, nesse sentido, há um processo de endurecimento do Tribunal Superior Eleitoral que me parece exagerado em determinadas condições. Até porque o presidente não tem como deixar essa situação, né, deixar essa condição de presidente para poder cumprir um papel exclusivamente de candidato. É um problema que a gente observa em diversas decisões tomadas aí pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou usar uma expressão elegante aqui, mas, Christopher, me conta lá, por que você acha que há esse especial zelo nessas eleições? Qual a razão dessa eleição ser tão diferente das demais em relação ao cumprimento da lei eleitoral, de qualquer legislação brasileira, para esse, digamos, aí eu vou usar simplesmente no sentido mais laico da expressão, do ativismo judicial? Bom, eu acredito que, em razão da eleição passada, de 2018, onde houve uma série de excessos por parte de jornalistas, de pessoas, né, às vezes utilizando perfis até sem a sua identificação, eu acho que, em razão desse exagero que houve em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral tenha feito um papel mais rígido, mais rigoroso e até mais ativista, né, como você mesmo disse aí na sua fala, mais ativista em relação à propagação de fake news. Esse é o tema, né, das nossas eleições desde 2008.
E me parece que há muitos especialistas que consideram que a eleição de 2008 foi influenciada por uma série de questões que não foram controladas pela legislação eleitoral e pelos tribunais eleitorais, que agora o fazem de maneira bastante emblemática. Doutor Vilela, eu vou fazer o mesmo questionamento. O que há de tão diferente nesse momento para a gente ver de novo, no sentido mais objetivo da expressão, essa atividade, eu vou usar ativismo, mas enfim, essa atividade eleitoral mais dura em relação a uma série de comportamentos que antes passavam pelo crivo da justiça normalmente nas outras eleições, mas agora a justiça tenta antecipar uma série de coisas. Olha, Piotr, eu vejo que o fato dessa campanha ser uma campanha muito polarizada, que desperta paixões e que com lados muito bem caracterizados, isso faz com que qualquer decisão mínima acabe ganhando uma repercussão muito grande. Porque você veja bem, do ponto de vista de judicialização, nesses últimos 20 anos, nós tivemos a campanha eleitoral presidencial de 2014, que ela ainda foi mais combativa do ponto de vista judicial. Mas talvez, naquele contexto, era um contexto que tinha 3 candidaturas fortes, não tinha extremos muito claros, talvez isso não tenha ficado tão caracterizado como agora. Então eu vejo que essa polarização desse momento, ela acaba nos dando essa impressão. Tá. Diante do que nós estamos vendo agora, o que a gente pode prever, então, do nosso futuro? A gente vai continuar... Temos uma eleição agora, dia 30 é o segundo turno, depois o país entra no seu novo momento, seja com a reeleição do presidente Bolsonaro ou com a eleição de um novo presidente, no caso o candidato de oposição é Luiz Inácio Lula da Silva, mas a partir de então, a partir do dia 30, a gente vai continuar com esse ambiente judicial mais duro? Ô, Christopher, na sua opinião, levando-se em conta, claro, esta eleição de primeiro turno, este novo Congresso que tem sido reclamado a agir mais em defesa da Constituição, justamente ao que se chama de excessos das Cortes Superiores de Justiça. Na sua opinião, permaneceremos como estamos hoje, ou seja, com a Justiça em algum momento sendo o poder moderador, ou ela vai se colocar dentro daquela lógica republicana de um dos 3 poderes? Me parece, Piotr, que a eleição, principalmente dos legisladores, ela tende a equilibrar os poderes. Muitos foram eleitos no sentido de fazer voz, contra essa atividade fora do normal do Poder Judiciário. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, de onde eu falo, foi eleito o Nicolas Ferreira, que tem uma pauta bastante voltada para a questão de colocar o Judiciário na sua função normativa, na sua função constitucional. O nosso candidato aqui, Cleitinho Azevedo, que vai ser nosso senador a partir do ano que vem, inclusive já está movimentando para ir contra qualquer tipo de atividade extra institucional do Judiciário e, sobretudo, do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que não viveremos momentos de paz. E muito voltado para a composição nova do Congresso, eu acho que o Congresso vai assumir esse papel de atividade contra qualquer exagero por parte das Cortes Superiores. Doutor Vilela, eu tenho trazido juristas aqui, quando eu falo sobre conter os excessos do Supremo, eles defendem que, obviamente, a justiça brasileira não pode ter cabresto, enfim, ela tem uma lei a seguir. O problema é que a acusação não é uma atuação do Supremo, é justamente uma atuação que, no entendimento de muita gente, de muitos juristas, ela tem se excedido em relação à Constituição brasileira. Ou seja, a frase lapidar sobre qual é o papel principal do Supremo de ser o guardião da Constituição, não é. Ele está sendo dono da Constituição, interpretando da maneira como um ou outro juiz age naquele momento, ou acredita ser o melhor naquele momento. Na sua opinião, especificamente em relação a esses excessos, o senhor imagina que teremos um reequilíbrio dos poderes com esse novo Congresso? Olha, Piotr, eu torço para que sim. Eu torço para que esse próximo Congresso Nacional ele venha a demonstrar a importância que a instituição do Parlamento brasileiro ela tem, a importância institucional que cada um dos 3 poderes tem para equilíbrio e para que a nossa República possa continuar caminhando de uma forma saudável. Quando você tem um excesso de poder por parte do Judiciário, por parte do Executivo ou por parte do Legislativo, você deixa essa relação um pouco desestruturada. Então, é importante que, com um legislativo altivo, tenhamos claro que qualquer dos excessos feitos por um outro poder será objeto de algum tipo de retaliação e que, com isso, os poderes possam conviver de uma forma harmoniosa, que é o que determina a Constituição. Doutor, antes de eu passar ao Christopher, e que forma o senhor imagina que isso vai acontecer?
num ato, digamos, extremo de um impeachment de algum ministro do Supremo Tribunal Federal, que é uma prerrogativa que o Senado da República tem, até porque para se chegar ao Supremo eles são sabatinados pelo Senado e têm que ser aprovados pelo Senado, ou porque o Congresso pode, digamos, mudar alguma lei para que não haja possibilidade de entendimento diferente por ministro do Supremo Tribunal Federal, no que eles chamam justamente de reinterpretações da Constituição. Olha, Piotr, eu entendo que essa mudança ela vai acontecer muito mais dentro do embate saudável e natural do dia a dia do que qualquer medida drástica como essa. Eu não vejo a viabilidade nenhuma de ter impeachment de um ministro do Supremo e eu também não vejo a viabilidade nenhuma de uma legislação que venha restringir a atuação de um poder. Agora, eu vejo que, uma vez um poder legislativo se colocando, aí você naturalmente vai fazer com que aquele espaço de poder que eventualmente estava vago e que acabava sendo ocupado pelo Poder Judiciário, que eventualmente ele não venha mais ser ocupado. E aí eu vejo que é nesse contexto que a relação ela volta à normalidade. Christopher, o mesmo questionamento, eu só vou acrescentar uma observação que você fez. Você citou aí do Nicolas. O Nicolas Ferreira foi o candidato a deputado e deputado mais votado nessa última eleição. Se aproximou de 1,5 milhão de votos. Você falou do Cleitinho, que é o senador agora de Minas, desse 1/3 do Senado que está sendo renovado. Ele se junta a um outro grupo de senadores que ainda é minoria dentro do Senado, mas que já tem feito reclamações e debates sobre esse papel do Supremo. Na sua opinião, como é que deve ser essa postura desse novo Congresso? Eventualmente, num caso extremo de impeachment de nome hoje que compõe o Supremo Tribunal Federal, de algum ministro, ou mudança na legislação para não dar, digamos, espaço para a interpretação da Constituição, como tem sido acusado o Supremo Tribunal Federal? Bom, eu vou seguir na mesma lógica que foi falada antes de mim. Eu acho que não há espaço para mudar a legislação, para mudar o cabedal institucional que nós já temos. Na verdade, o que nós precisamos defender, e eu acredito que esses novos senadores têm defendido isso desde já, é que haja um posicionamento mais efetivo, mais altivo do Congresso Nacional. Nós sabemos que o presidente do Congresso hoje é uma pessoa que tem uma interlocução muito grande com o Supremo Tribunal Federal, que é o Rodrigo Pacheco, e já há aventada a possibilidade de substituição do Pacheco na liderança do Congresso por alguém que seja mais assertivo, alguém principalmente ligado ao presidente Bolsonaro agora. Então, nesses termos, eu acredito que a mudança ela não vai ser institucional, nem com mudança de nenhuma regra, porque isso já está muito bem desenhado pela nossa Constituição, mas uma mudança de postura política, que os agentes políticos devem fazer a partir de 2023. Tá, mas o Christopher, você imagina que é uma postura institucional diferente do Congresso? Porque, vamos lá, só para lembrar alguns casos, a gente viu o Supremo mandar o Rodrigo Pacheco determinar a instalação de uma CPI. O que sempre foi uma prerrogativa do presidente do Senado, instalar ou não, em qual momento ele instalava, nesse momento houve uma determinação por parte do Supremo Tribunal Federal. A gente está cansado de ver, por exemplo, parlamentar de partido nanico, e a nanico porque a votação o fez ser nanico, ou seja, dentro da regra democrática de maioria, perdeu uma decisão, uma votação no Congresso e recorrer ao Supremo Tribunal Federal, e um ministro, de uma maneira apenas solitária, concede ali uma liminar e tudo que foi discutido por 503 deputados, 81 senadores, fica esperando a decisão dessa liminar. Você imagina que vai ser por uma postura institucional, então, do Congresso, dizer ao Supremo, opa, alto lá, senão a gente vai radicalizar a coisa, é isso? Exatamente. Você, como repórter, tem uma trajetória na política que é bastante importante e deve se lembrar de quando houve uma decisão do Supremo para uma prisão de um senador. Quem estava lá na cadeira de presidente do Senado era o Renan Calheiros, que hoje é aliado do presidente Lula, e de que ele simplesmente não aceitou isso. Deveria ser votado pelo próprio plenário do Senado Federal. É assim que a Constituição determina. Então, nesse sentido, naquele momento, Renan Calheiros se posicionou de uma forma dura contra o Supremo Tribunal Federal, demonstrando que o Legislativo é um poder constitucional e que tem, portanto, essa capacidade de não cumprir determinados critérios estabelecidos pelo Poder Judiciário. Ao contrário disso, o presidente Rodrigo Pacheco tem adotado uma postura de mais subserviência, de se inclinar mais ao Poder Judiciário. Isso tem prejudicado bastante algumas decisões que têm sido tomadas, como você mesmo disse, de forma, às vezes, monocrática, para tratar de todo um poder. E isso não está de acordo com a Constituição Federal. Doutor Vilela, vou usar uma expressão aí do Christopher, subserviência de um poder em relação ao outro afronta a Constituição, isso é muito claro.
Sem dúvida, isso afronta a Constituição e é por isso que quando nós elegemos representantes, é importante que o representante ele tenha a clareza de que ele está ali não apenas para representar uma demanda paroquial, uma demanda de recursos para um município ou para uma entidade, mas ele está para representar uma posição institucional de todo o povo do seu estado, especialmente deputados e senadores que estão em Brasília para representar os cidadãos do seu estado. Então, é importante que, no caso do Senado especialmente, que é quem tem essa interlocução mais próxima com o STF, que os senadores tenham clareza do papel institucional que tem nas mãos, de representar uma casa que é um dos poderes constituídos da nossa República. Então eu vou fazer um último questionamento para os senhores e o questionamento é exatamente o mesmo. Nós teremos a partir do 30 de outubro, ou seja, com a decisão da eleição em segundo turno no país, eu estou me referindo obviamente à eleição presidencial, a gente terá novos tempos já a partir agora de novembro, ou seja, do primeiro dia de novembro, ou a gente vai aguardar esse novo Congresso tomar posse? Porque a situação no país vai estar definida, tanto no plano federal como já está definida no plano do legislativo. Eu começo com o senhor, doutor Vilela, depois vou ao Christopher. Christopher, já volto a você. Doutor Vilela. Olha, eu tenho para mim, Piotr, que durante esses próximos 2, 3 meses vai ser um período onde a escolha de ministério, a linha que será dada pelo novo governo, ela vai acabar se sobrepondo, seja na imprensa, seja na realidade política em Brasília. Então eu vejo que, na prática, a gente só vai sentir mesmo esse pulsar do novo parlamento a partir de fevereiro, quando essa nova composição tomará posse. Nesse período inicial, eu acho que vai ser um período aí de lua de mel e de articulação do novo governo. Tá. Christopher, o questionamento é o mesmo para você. Você imagina que as transformações começam já agora em novembro? Claro que talvez pelo nome eleito agora em segundo turno, ou seja, o novo presidente, a configuração pode ser uma ou outra dessas transformações. Mas, enfim, quando você acha que começa? Já agora, em novembro, ou só depois que o novo Congresso tomar posse? Eu vou concordar com o doutor Vilela. Eu acredito que esses meses próximos é de reconfiguração, de transição, né? Mesmo que seja reeleito o presidente Jair Bolsonaro, um novo mandato ele tem uma nova estrutura, né? Um ministério novo, novas demandas. Então, nesses próximos meses, eu acredito que não vai haver muitas mudanças no humor do Congresso Nacional. Mas certamente a partir de fevereiro, quando o Senado, 1/3 dos senadores tomar posse, né? Muitos deles mudados, eles não foram reeleitos. É importante a gente perceber que vai mudar bastante o humor. A composição da casa é completamente diferente, né? O próprio partido do presidente tem a maioria das cadeiras que foram eleitas nesse momento, então essa configuração certamente mudará também as demandas daquela casa legislativa. Christopher Mendonça, cientista político, doutor em ciência política. Christopher, muito obrigado pela participação aqui no debate. Doutor Cristiano Vilela, advogado especialista em direito eleitoral. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela gentileza da participação aqui no Prós e Contras.